Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje começando mais uma podcast debatendo com a verdade. Hoje estamos aqui acompanhados da diaconisa Camila e do diácono Jonathan, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo. Vamos começar com o diácono Jonathan. Diácono Jonathan, como Deus surgiu na tua vida? Qual foi o teu caminhar com Ele até hoje? Conta um pouco da sua história para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e os nossos internautas. Deus trouxe na minha vida. Primeiro vez que eu entrei numa igreja, que eu não me falei memória, foi lá por 2015. Ele com um amigo meu me levou. Ele estava tranquilo, numa boa. Ele me convidou e eu fui. Naquele tempo eu não sabe, não brincava, não ensinava. Daí depois de um tempo que eu fui lá, comecei a beber, usar mais troquinhos. Daí, decorrer do tempo, porque eu me perguntando mais nas palavras, eu fui informando que uma pessoa melhor. Graças a Deus. Diaconisa Camila, nesse teu andar, nesse teu percorrer, você sempre foi da igreja ou você veio de fora do mundo? Eu era da igreja quadrangular. Meus pais são da igreja quadrangular desde que eu me conheço por gente que pertenceu à igreja quadrangular. Mas eu me desviei lá pelos meus 12 anos, entrei para a Assembleia, fiquei lá até os meus 14 anos, depois eu me joguei no mundo. Voltei para a igreja quando eu tinha 16 para 17 anos. Diácono Jonathan, você disse que foi por um convite de um amigo que o senhor veio até a presença de Deus. Hoje, o que vocês cuidam na Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo? Qual que é a função do diácono lá na igreja que passaram de cargo para o senhor? Para nós a função que foi montada foi de ilha de jovens. No começo foi muito difícil, mas cada vez estamos superando os obstáculos. E com ele tudo está evoluindo, estamos mais presente e está tendo mais força para se em frente. A questão, diaconisa Camila, do grupo de jovens. Como é que foi assim quando chegaram para você e disse, agora, a partir de agora, você vai assumir o grupo de jovens porque você tem competência, você tem liderança, você tem entendimento. Como é que foi esse novo passo? Porque antes você era de um tipo de índole e agora você está totalmente voltada para esse projeto. Então, mostra para o povo como é que é esse projeto que os jovens agora estão entrando na igreja. Bom, a primeira vez que me soltou no cargo de liderança foi a pastora, que no começo era o Jonathan e ela. O grupo ele se desfez, cada um foi para o seu canto, e quando a gente voltou a pegar o grupo, eu não queria ser líder de princípio, não queria pegar liderança nenhuma, porque é uma responsabilidade muito grande. A prova vem que você, meu Deus. Mas fui me acostumando, aprendi a gostar e hoje estamos aí, buscando mais. Graças a Deus o grupo está crescendo, os jovens estão se esforçando e eu creio que esse grupo vai crescer mais ainda. Diácono Jonathan, a questão do grupo de jovens é muito falado, muito comentado, muito... Qual é o projeto que vocês, como liderança à frente da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, vocês têm para tirar esse povo das drogas, tirar esse povo da bebida, tirar esse povo da prostituição, tirar esses jovens, porque dentro da igreja é muito difícil, mas lá fora parece que é tão fácil as coisas. Conta para nós um pouco esse projeto que vocês têm para trazer mais jovens para a presença do Senhor. Primeiro é conversando com eles, ajudando, tendo as dúvidas, e também quando cada um precisar, nós temos disponível para qualquer hora para conversar com eles, dando atenção, ensinando pela palavra, às vezes a se compreender na presença, por mais que às vezes muitos, por qualquer obstáculo no caminho, que não parar, daí assim vão saindo.
Mas nós estamos tentando ir à casa deles, conversando para trazer de volta. A questão, diaconisa Camila, de trazer de volta, ir e pescar o peixe. Como que está sendo na sua vida essa prova, esse testemunho? Porque muitas afrontas aconteceram. E nesse tempo que as afrontas vieram, você teve que se manter firme. E agora dá a cara para bater, para ir buscar os irmãos de volta. Conta para nós um pouco dos testemunhos que está acontecendo desde que vocês pegaram o ministério até agora. Sendo difícil, porque muitos não têm mais força para dar dentro. Muitos estão com medo de voltar para a casa do Pai e se julgar. Então a gente está indo aos poucos, estamos orando, estamos jejuando, porque não é pela força que você vai trazer, mas sim pelo amor. Eu estou jejuando, tenho uma jovem que eu estou orando por ela e eu sei que aos poucos eu vou trazer ela. Ainda ela não teve essa coragem de botar os pés na casa do Pai por muitas coisas que aconteceram lá no mundo, mas que tem vergonha, porque a maioria dos jovens fazem as coisas lá, mas quando entram dentro da casa de Deus, vão julgar muito apontado porque você fez isso, você fez aquilo no mundo. E a gente não está aqui para julgar, porque ninguém é melhor que ninguém. Todos erramos lá no mundo. Todo mundo um dia já fez algo que se arrepende. Então essa é a questão de orar e jejuar. Diácono Jonathan, orar e jejuar. Qual é o propósito que você tem hoje para orar e jejuar? Na Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo hoje, você está direcionado aos jovens, mas também você tem funções de diácono dentro da igreja que precisam ser preenchidas, como ler a palavra, abertura de culto, estar sempre presente. Eu sei que a vida é corrida, mas o jejuar e o orar, o homem é a cabeça da casa. Então, tem que ser mais orado e mais pressionado o homem do que a mulher dentro da casa, como um casal, uma liderança de jovens? Sim, tem que a pessoa tem que mostrar de ser mais esperado. Pois todos estão muito mais forte. Sim, muitas vezes eu não tenho muito tempo na cabeça, porque eu estava trabalhando, daí eu chegava mais no final do culto, aí você ficava no meio e vinha, na verdade nem ia para cá no apoio, tinha certo carro, não, a gente fez assim. Daí com o meu perfume caninho sei que tinha. Eu venho pedindo para a igreja, tinha vez, porque eu sabia que eu fosse em casa e não dá tempo de buscar presentes. E muitas vezes eu fico para o neném porque está chovendo, às vezes está muito frio para ela. Tem nas revistas, para os dois buscar, mesmo que venha um e venha outro. Por alguém que está passando, nós temos um máximo para os dois buscar presentes. Diaconisa Camila, vir para a igreja, chegar até os pés do Senhor, está sendo muito fácil ou está sendo difícil a questão dos olhares, tanto do lado da família quanto do lado dos vizinhos, das pessoas de fora? Porque vocês estão à frente da segunda terra mais fértil do Senhor. Fácil nunca vai ser, nunca foi. Jesus não disse que seria fácil. Na verdade, a gente é julgado a todo momento. Sempre estão lembrando, estão dizendo, aqueles crentinhos fizeram isso, aquilo lá no passado. E hoje em dia estamos ali. Está sendo difícil, fácil não está sendo, mas eu estou tentando. Estou tentando. E eu creio que eu vou conseguir. Diácono Jonathan, o tentar. E o quebrar a cara. Já aconteceu muitas vezes nessa caminhada de chegar esperando algo e não ser aquele algo. Mas alguma vez, assim, nessa sua caminhada, conta um testemunho para nós. Qual é o propósito de não desistir desta caminhada? Por que eu desisti da caminhada? E Jesus nos ensina que Ele é o caminho e a verdade da vida, que Ele nos fala para não se causar, Ele tem que negar a si mesmo, e que Ele fala que tu negas o mundo, eu estarei contigo. Então que eu tenho que negar Ele, sabendo que Ele morreu numa cruz por mim, sabendo que Ele deu teu filho por mim e por você. Então por que eu vou querer negar de ser salvo para fazer a vontade da terra? Porque eu vou querer negar o que Jesus fez na minha vida, o livramento que eu ganhei, o perdão que Ele me deu, a salvação que eu sei que ainda não acredita, mas 1% eu tenho certeza. 100% eu não tenho, mas 1% eu tenho esperança.
E eu sei também que por mais que a minha caminhada não é fácil, eu sei que minhas lutas, muitas vezes espiritual, às vezes quase me detona, minha exposição, eu ainda sei que meu pilar é Jesus. Eu sei que não vou negar a esperança de ir para o céu para ficar na terra. Eu sei que não vou negar, porque eu sei que Ele está voltando. Então eu tenho que aproveitar e buscar mais a Ele. Diaconisa Camila, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, localizada em Erval do Oeste. Buscar a Deus. Isso é uma coisa que a gente fala, a gente pensa assim, mas buscar a Deus na questão voltada para você como liderança juvenil, como pessoa que tem que estar à frente, porque as mulheres são as que mais veem. Os homens ainda são mais fechados, são mais rigorosos, tem mais aquele eu sei, eu posso. Mas a questão das mulheres, a questão das jovens que estão vindo, daquelas que estão começando a entrar e estão vendo aquele mundo todo oferecido, e o que a igreja tem a oferecer para essa juventude hoje em dia com tantas e tantas coisas? Pois então a gente tem que ensinar a palavra. Eles vão ter que ver o que é certo pelo certo, o que é errado pelo errado. A gente tem que orar, a gente tem que ensinar. Muitas das vezes os jovens entram aqui dentro e pensam, por que eu vou ficar aqui? Porque lá está muito mais fácil do que eu ficar aqui dentro. Por que eu vou ficar aqui dentro? Aí vai lá pra fora, quebra, cara, volta pra cá. Aí quando tá tudo bem, volta de novo lá pro mundo. E o Senhor pega, quebra e a pessoa volta pra casa do Senhor, tudo de novo. É assim. Vamos orar, vamos buscar. E eu creio que essas jovens que estão vindo, o Senhor vai trabalhar. Tem a filhinha da Andréia, a gente estava orando muito para ela estar aqui. Desde o dia que eu conheci ela, o Senhor me mostrava um chamado na vida dela. Mas é aquilo de se trancar para o mundo e não deixar Jesus agir. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Diácono Jonathan, se trancar para o mundo. Na questão dos jovens masculinos, jovem homem, eu falo por mim, porque eu já sou um carrasco, vamos dizer assim. Vou ser sincero contigo. Os jovens hoje em dia, eles estão vindo sempre com segundas e terceiras intenções. Eles querem cargos, eles querem isso, eles querem que a igreja supra as necessidades que lá fora estão falando que está sendo suprida. No caso dos homens, dos jovens masculinos, como que você trabalha para quebrar o coração e entrar com a palavra? Tentando conversando. Chamando num canto, no particular, como a quando tem uns velhinhos comigo, então no particular vai conversar até a palavra. E com isso tentando e ensinando o caminho. E ensinando a ele a fazer o que é o certo, para arrumar o que ele quer, arrumar um objetivo para a vida dele. Que é saber como é que é para a palavra ou para a mulher. Que tem sabe escrever por trás da mulher, traz por trás da palavra. Diaconisa Camila, dentro do Ministério Jovens, vamos debater um pouco sobre jovens agora, porque é uma juventude que está vindo assim muito rápido. É aquela juventude fast food, que é para hoje, que é para agora, que é o já, não quer esperar com paciência no Senhor. Dentro desses jovens, o amadurecimento vai acontecer de uma forma natural, ou o Espírito vai conduzir vocês até o momento de colocar eles à frente de um ministério, à frente de algo, para que eles entrem de cabeça e entendam realmente o que é o propósito deles na vida de Deus? Estamos buscando para isso, orando, estamos ensinando. E conforme a gente vai ensinando, vai orando, e o Senhor vai mostrando que eles estão sendo capacitados, porque todos são capazes. Todos têm sede de aprender, mas como você falou, todos têm pressa. Tem gente que já quer para hoje. Aí eu quero entrar e eu já quero ter um cargo. Aí eu quero entrar e eu já quero estar lá abrindo culto. Mas não é bem assim. Eu creio que a gente está fazendo pelo certo. Esses jovens a gente está ensinando, ele está ensinando, porque a liderança é dele e eu só estou auxiliando. A gente está ensinando e eu sei que Deus vai mandar muito mais jovens. O Senhor conhece o nosso coração, sabe o preço que a gente está pagando. Liderança é uma palavra forte, uma palavra
que te coloca assim contra uma parede do tamanho do mundo, né? Você tem vários corações e, acima de tudo, almas para o Senhor. Nessa sua caminhada com Deus, você foi jovem, você é um jovem, é casado, tem sua esposa, tem sua família. E para esses esses jovens que estão vindo e que eles querem ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mas eles acham que vão vir para a igreja procurando segundas intenções. Eu quando comecei na igreja, eu vim com um propósito quando comecei, na verdade. Quando comecei a ir na igreja, eu ia por causa da mulher. Não estou mentindo. Eu comecei, depois de um tempo, que eu quis, eu busquei mais pra gente, vai ser buscar o terrestre. Daí teve a minha cabeça tanto. Daí, pois, sabe, Deus em dia, ainda tem uma palavra, não ter-se o mundo dominar, ou a vontade da terra, mas ter-se a presença em teu coração de transformar, para ser o comando excelente a ele. E eu sei que podemos ensinar os jovens a ter um ensinamento, penso que a Bíblia nos ensina, e com conhecimento ensinar a eles o que Deus quer que eles façam para ter uma vida ampla e na presença do Senhor. Palavra, oração, entendimento. Qual o versículo, diaconisa Camila, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, qual é o versículo que te coloca para frente? Aquele que você acorda de manhã, abre o olho e diz, se não tivesse esse na Bíblia, eu nem serviria a Deus. Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo ele me coloca para frente por quê? Porque apesar das dificuldades, apesar das provas, eu sei que meu socorro vai vir dele. Eu sei que pode estar tudo desmoronando, mas o meu socorro sempre vem dele. Porque se o Senhor for o primeiro a saber do meu problema, se eu chegar no meu quarto, trancar a minha porta e orar e falar com ele, ele vai ser o primeiro a resolver o meu problema. Então esse salmo ele sempre me coloca para frente. É como uma oração. É como se a gente estivesse olhando e estivesse falando com o Senhor. O Senhor é o meu socorro bem presente. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. E nele eu confiarei. Diácono Jonathan. A diaconisa Camila relatou fatos da Bíblia que levam meus olhos ao monte. E o seu seria compartilhado da mesma fonte? Ou teria um outro, assim, você acorda de manhã e diz, esse aqui é meu guia, essa é minha fortaleza, esse daqui vai me levar para frente? Não, o meu é... O nome dele, que não me engano, se encontra em... Eu esqueci. Mas a palavra que diz é... Existe um tempo de novas das coisas. Eclesiastes 3:3. Existe um tempo para tunir, um tempo para cortar, um tempo para bacer, um tempo para orar. E no meu tempo eu pus para presença. Um tempo eu tenho para ler, um tempo eu tenho para ouvir hinos, e um tempo eu tenho para orar. E tenho para passar com a família e aproveitar com Jesus. A questão diaconisa Camila, que foi tocada aqui sobre problemas, sobre tempo, e agora chegou ao fundamento que toda a igreja tem, família. Hoje vocês são estruturados como um pai, uma mãe e uma filha, certo? Mas nesse andar da carruagem, nesse tempo, eu sei testemunhos, relatos que contavam que você tinha mais um. Teve mais um. E como é que foi esse momento? Você já estava dentro da igreja? Ou você estava fora da igreja quando veio essa grande perda para você espiritualmente e para a questão familiar? Quando eu perdi o meu primeiro filho, eu estava frequentando a igreja da Nova Vida com minha mãe, mas eu não era aquela coisa que você me via todo dia na igreja, você me via todos os cultos, eu só ia de vez em quando para acompanhar minha mãe, eu estava mais no mundo. E naquele tempo, quando eu perdi meu primeiro filho, eu perdi com 3 meses de gravidez. Assim que a gente descobriu o sexo, assim que a gente já tinha planejado tudo, já tinha enxoval, já tinha tudo. Ele veio a óbito.
Eu tive um aborto e quando eu cheguei lá no hospital, o médico já tinha me levado para a sala e quando ele falou assim para mim, mãe, faz força. E quando eu fiz aquela força, meu bebê morreu ali dentro. Eu consegui escutar os 3 minutos, os últimos 3 minutos a gente conseguiu escutar o coraçãozinho dele bem fraquinho dentro da minha barriga. E foi ali, foi um momento que eu me revoltei contra Deus. Eu não queria saber de Deus. Aquilo me machucou muito. Ele continuou indo na igreja, ele ia lá na Assembleia, mas eu não queria saber de Deus. E ele que sempre teve aquela esperança de dizer, não, a última palavra vem de Deus. Mas na minha cabeça, os médicos já tinham decretado, então eu não acreditava, não tinha mais. Mundo, pressão, um homem de família, um homem que tinha tudo, uma esposa, uma gravidez, um filho, seu primogênito, mas você não perdeu a esperança de jeito nenhum. Neste momento difícil, conta um pouco para os nossos internautas como foi superar essa grande perda na sua vida. Como foi olhar para frente e dizer assim, há um tempo determinado para todas as coisas, mas o meu tempo de ser pai, o meu tempo de segurar uma criança no colo ainda não está pronto, Senhor. Conta para nós como é que foi esse processo na vida de vocês. Na verdade, o processo foi bem triste. E depois que ele perdeu o neném, o nosso bebezinho, depois não tinha um banho, ele teve perto na vesícula, daí teve a maladão, eu quase perdi minha esposa, e entre quanto isso, ainda tinha depressão, tinha ansiedade, e mais complicou, por mais que o tempo não era favorável, por mais que o tempo não dava esperança, ainda continuei buscando por mais um tempo. Daí, segunda caminhada, aí eu cansei e quis parar, porque não estava aguentando mais a luta. Por mais daí o tempo que deu, eu fui lutando até onde eu não tinha mais força. Daí eu parei na caminhada, tanto tentar. Depois eu voltei. Demorou mais, voltei com um pouco mais de força. Só que minha esposa estava bem mais menor. A questão da força. Há versículos que diz que Deus é força, Deus é amor, mas Deus também é ira, Deus também é ódio, Deus também é provação. Para os jovens que estão vindo hoje, para aquela geração que não passou metade do que vocês passaram. Vocês são um casal novo, mas já passaram por tantas dificuldades juntos. Qual é o seu conselho e qual a sua relação que você tem em intimidade com Deus hoje na tua vida? Se apeguem em Deus. Não escutem o que o mundo vem dizer a vocês, porque o mundo vai dizer muitas coisas, mas só se apeguem em Deus. Se apeguem muito em Deus. E um conselho que eu dou para os jovens hoje em dia: escutem mais seus pais. Porque se eu escutasse mais meu pai e minha mãe, meu bebê hoje em dia podia estar aqui. Só se apegar em Deus, orar, buscar e escutar os mais velhos. Escutar os mais velhos, escutar a Deus. Diácono Jonathan, nesse momento em que você ficou afastado, você ficou fora, você simplesmente desistiu de tudo, deixou a depressão, a ansiedade, todas essas doenças te bater. Quando Deus falou intimamente contigo, e o que fez Ele te trazer de volta para os caminhos? Fez me trazer de novo, ele lembrou a minha caminhada, ele lembrou o projeto que ele tem para mim, ele lembrou o que ele ia passar, ele lembrou o que eu tenho que fazer para ele e o que eu ia ganhar fazendo para ele. Isso me lembrava assim, a voltar, daí voltando, me deu uma nova esperança de vir, um novo objetivo. E com esse novo objetivo,
Eu pedi para ele me fortalecer, me revestir das que o que ele quer e fazer como ele quer. Diaconisa Camila, revestimento, como ele quer, estar nos caminhos do Senhor. Dentro do grupo de jovens há pessoas que estão chegando e querem orar, há pessoas que estão chegando e querem louvar, há pessoas que estão chegando e querem escutar a palavra. Só que hoje, o que está faltando na igreja para que esteja um avivamento mais, para que o movimento gere avivamento, que os jovens venham cativos, que os jovens cheguem até a igreja e sintam prazer em adorar ao Senhor? Amor. Muito amor pelo próximo. Tem muitos jovens que chegam aos lugares e são muito julgados, muito apontados. E as pessoas não querem saber o que você quer ser, quando você está dentro da igreja. Elas querem saber o que você era lá no mundo. Elas vão apontar o que você fez lá, elas não vão apontar como você está sendo. E 10 coisas certas e uma é difícil. É bem difícil. Diácono Jonathan, dificuldade. A vida de vocês se resumiu em altos e baixos, sobe e desce. No momento em que Eclesiastes 3 entrou na tua vida, no momento em que você disse que é um tempo determinado para todas as coisas, qual é o tempo agora para vocês? O tempo de chorar? O tempo de alegria? O tempo de estar com Deus? O tempo de não estar? Aquele tempo de se manter firme na presença do Senhor? E os jovens que estão chegando hoje, eu sei que a situação não é das melhores. Eu sei que hoje em dia nós temos muitas coisas, mas o tempo está findando? O tempo, na verdade, está acabando. Hoje nós não deu tempo de te preocupar mais, o tempo de querer ter o verdadeiro cristão que Jesus quer que seja. O verdadeiro, nós estamos no tempo de trazer o verdadeiro evangelho, pregando amor, trazendo o evangelho de Jesus, tanto ensinando a palavra, com amor, humildade, respeito pelo próximo e, acima de tudo, união. Porque não adianta ter um grupo numa igreja sem ter respeito, amor e união. Não adianta nós estar no grupo e ter desprezado pelo grupo. Porque se nós estar no meio de 10 e 11 te excluir, que tipo de igreja nós vamos ser, que tipo de evangelho nós vamos ser, e como vamos ser criaturas de alma, que nós estamos excluindo o povo de dentro da nossa casa para você, aquela alma que nós estamos excluindo de mundo. E como que esse evangelho nós podemos seguir? Porque eu sei que você está ensinando esse amor, mas também que eu tenho de saber perdoar o nosso irmão. Então temos de saber reconhecer o nosso erro e nos ensinar a ter só um pouco de salto para fazer o que Ele quer em nossas vidas. Se humilhar para Ele se exaltar. A questão diaconisa Camila foi abordada agora: respeito, amor e união. Na igreja que vocês frequentam, a Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, há duas lideranças espirituais à frente de vocês. No momento em que você sai para fazer um projeto, no momento em que vai fazer uma obra, no momento em que você é convidada para algo, qual é a obediência maior? O respeito, o amor a Deus e a união que deve ter para se manter esses jovens e até mesmo você firme na presença do Senhor? Qual a obediência? Primeiramente, toda vez que a gente for fazer algo, perguntar primeiramente para Deus. Se o papai autorizar, a gente conversar com as cabeças. E se a pastora e o pastor ter outra visão do que você pensa, você respeita, você desce para oração. E ali você vai se entender. Porque não vai ser na discussão, não vai ser no griteiro que você vai se entender com ninguém. Sempre vai ser na oração. A conversa e a oração são a base de tudo. Não adianta eu querer ser mais que alguém ou alguém querer ser mais que eu, porque ninguém é melhor que ninguém. A gente deve respeito, principalmente aos nossos pastores, principalmente àqueles que estão à frente dessa liderança.
Você que está nos assistindo agora, neste momento, você tem alguém para indicar para uma próxima conversa? Deixa nos comentários. Se até você mesmo quer debater a sua própria verdade, como está fazendo esse casal, abrindo o coração, conversando, mostrando para nós como é ser diáconos e diaconisa numa igreja. Você que é missionário, você que é missionária, presbítero, evangelista, até mesmo vocês pastores e obreiros, deixe seus comentários ali para que nós podemos, que a nossa produção entre em contato com vocês, para que nós consiga começar a entrar em contato e manter essa rede fluindo. Diácono Jonathan, vamos às considerações finais. Qual o projeto hoje que Deus colocou no seu coração que está para amadurecer? Qual é a sua visão para o futuro? Então, minha visão para o futuro é criar almas, fazer o que Ele quer, tentar levar toda a minha família para a presença dele e que Deus quiser, ainda meus dois irmãos trazendo a palavra. E minha irmã Novana, como ela vai ser com nós. Diaconisa Camila, nós falamos muito em palavra, oração. Só que também há momentos no culto em que você deve adorar a Deus, né? Cantar louvores, tocar harpa, tocar bateria, violão, se entregar de corpo e alma. Qual é o louvor que te tocou? E qual o louvor hoje que mais se encaixa na sua vida? Pode. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Esse é o louvor da minha caminhada. Porque tudo foi por causa dele, tudo é por ele, com ele, pra ele. Se não fosse por ele, eu não estava aqui. Se não fosse por ele, minha filha não estava aqui. Se não fosse por ele, a minha família não estaria na presença de Deus. Então é pra ele. Tudo que eu faço é pra Deus. E por muitas das vezes a gente pode estar machucada, pode estar quebrada, mas mesmo assim eu venho pra casa de Deus. Porque eu sei que Deus tem algo maior. E o meu propósito é continuar na caminhada dele, porque eu sei que ele vai trazer aquilo que eu mais preciso. É aquilo que eu sempre estou buscando. Que é ver toda a nossa família aqui dentro. Diácono Jonathan, eu sei que é profundo, eu sei que é complicado falar isso, mas família. O Senhor falou que quer ver todos na presença do Senhor. Mas o lutar contra si mesmo, e o lutar contra você, contra o homem que há dentro de você, contra aquela ira, de vez em quando, às vezes, dá vontade de fazer algo que não é do Senhor. Como manter essa presença viva dentro e ao mesmo tempo lutar contra a carne? Porque hoje os jovens estão nisso, eles querem primeiro a carne e depois a presença. E você como um líder, como a liderança, é você que vai mandar e ao mesmo tempo guiar. E conta para nós um pouco como é lidar com isso dentro da sua própria casa e às vezes dentro do ministério. Às vezes dá vontade de estar com a mulher. Nossa. Às vezes dá vontade de pegar isso com a mulher com vontade, né? E às vezes me irrita, mas Deus me ajuda a controle. Me dá paciência. Daí Deus me dá um pouquinho mais de paciência para conseguir superar os obstáculos. E é difícil, mas com ele nada é impossível. Continuar. Diaconisa Camila. Continuar e continuar e continuar. Nós temos uma pergunta que está vindo dos bastidores. O pastor Marcos Martins perguntou o que os dois acham da liderança, que são os pastores, pastor Marcos e a pastora Clélia. Essa pergunta vai ser respondida primeiramente pela diaconisa Camila e em seguida pelo diácono Jonathan.
Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço muito pela minha pastora, pelo meu pastor. Eu criei um carinho muito grande com os dois. Eu cheguei dentro da igreja toda arrebentada, na verdade. E foi eles que foram juntando meus caquinhos. Foi o pastor que teve paciência, muita paciência de me explicar. Foi um dia que o pastor soltou uma palavra pra mim que eu fiquei, meu Deus. Ainda quando eu perguntei assim, tá, mas como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? O pastor me olhou e disse, Jesus te chama do jeito que você tá, mas não te manda ficar desse jeito. Aquilo foi como se fosse Jesus descendo lá em cima e toma na tua cara, cria vergonha na cara, vai mudar. Eu agradeço muito pela vida dos meus pastores, pela paciência que eles tiveram comigo. Diácono Jonathan, e na sua opinião, como é que está sendo essa liderança? Tá sendo boa. A gente tem na minha opinião, eles têm que ter mais pulso firme na hora de disciplinar. E na minha opinião, eles têm que ter um pouco mais rígido. Ponhar um pouco mais, eles têm que ter mais o rosto na frente da obra, para querer fazer muitos obreiros rebeldes o teu lugar. E tem que pôr um pouco mais de disciplina na obra e fazer um pouco mais a pessoa que erra o teu lugar. Se precisar põe aqui no banco, ponhar. E se for preciso, eles têm que pegar e põe alguém que obedece no lugar sim. Já põe no banco, põe. Porque muitas vezes tem tempo e vai estar aqui, desobedece e faz o que quer. Eles têm que pegar e põe a pessoa disciplina. Não só que a pessoa faz isso e passa uma cabeça. E o que vai ser o ministério? Eles têm um pouco lembrar o que eles vão fazer. Ponhar, se preciso, na parede, será um pouco quadro. E só. O ministério subir mais e o povo obedecer mais. Ele também tem que pôr a pessoa na ordem. Você está interagindo conosco, está entrando conosco. Temos mais uma pergunta que vai para este casal maravilhoso que está apresentando aqui na nossa podcast /live. O irmão Alvir. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Queria saber da irmã Camila o que ela sente na comunhão dos irmãos. Que eu acho? Tá faltando comunhão. Tá faltando muita comunhão entre a gente. Tem muita gente que tá passando do eixo, como se diria pastor. Muita gente que tem que escutar mais a voz de Deus, deixar Deus trabalhar. Tem gente que tem que ir mais pela palavra, escutar mais os nossos pastores. Tá faltando mais união. Tá faltando união. União. Foi falado já sobre respeito, amor e união. Voltamos a essa palavrinha chamada união. Diácono Jonathan, a união é a base de uma igreja forte. Só que a união com quem você acha? E nos explique por que essa união. Porque a união é forte da igreja. Que é apenas uma união no ministério, o que vai ser o ministério? Porque nós estamos uma guerra de cortas, fica meio a meio, e que um tornado não tem força para ajudar os companheiros, como que vai ter a união das duas equipes para ficar juntas? Então, a união que eu estou querendo explicar é que um povo de Deus tem que ser mais unido para fazer obra e fortalecer mais forte. Para cada pilar nas caminhadas e ir mais adiante com união e compaixão do próximo e com tudo, acima de tudo, amor e respeito. Diaconisa Camila, no andar da sua caminhada, como você já vem falando, os seus pastores, a sua liderança, e botaram contra a parede e disseram, mas desse jeito é assim, não tem o que fazer. Só que no momento em que você perdeu o seu bebê, no momento em que você teve sem nada, quem foi as pessoas que se deram novas esperanças e por que
E nos conta um pouco desse próximo passo que foi para você ter uma nova vitória na sua vida. Quando eu perdi o meu primeiro bebê, eu não frequentava a igreja aqui. A gente estava meio que parado, na verdade, né? A gente ia lá de vez em quando. Quando eu entrei para a Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, eu tinha descoberto que eu não poderia gerar. Que se eu gerasse, eu poderia perder o meu bebê ia casamento e morrer na gravidez, como aconteceu. Por conta de um descolamento de placenta que eu iria ter como se fosse uma hemorragia interna. E eu não poderia gerar. E a esperança que me deu, que o Senhor me deu, quando eu entrei dentro da casa dele, foi a primeira vez que minha sogra me convidou para ir lá embaixo, que no caso era a igreja. Eu não queria ir, mas aos poucos eu fui gostando e eu abri o meu coração para Deus. Eu lembro até hoje, num culto, eu abri o meu coração para Deus, eu fechei meu olho, eu orei, e foi quando o Senhor usou o pastor para falar comigo, que disse que uma obra estava sendo quebrada e que até o final daquele ano eu iria engravidar. Então aquilo foi uma esperança que o Senhor deu para minha vida, porque o que o meu coração naquele momento queria era um bebê, eu queria gerar. Porque para uma mulher você escutar que você nunca vai gerar, que você nunca vai poder, é um baque. O homem não entende, eu acho que o homem nunca vai entender a dor que uma mãe sente. Porque a mãe carrega 9 meses, é a mãe que troca, é a mãe que sente, é a mãe praticamente para tudo. Nós temos mais uma pergunta vindo dos nossos internautas. O pastor Marcos pediu para o diácono Jonathan o que ele acha da obediência aos seus líderes. A obediência é o fundamento que servia. Que nós servimos nossos pastores é quando nós servimos a Deus. Que nós não servimos a Deus, não servimos os pastores. Então, qual nós temos que ter obediente, conforme o que nos ensina e conforme o que Deus nos ensina. Ensinamentos. Hoje foi ensinamento um pouco da palavra, ensinamento um pouco para você, para abrir o seu coração, para vocês que estão aqui à frente no ministério, mostrar para que vocês estão dando a cara para bater, né? Vocês estão ali para mostrar que vocês vieram não para fazer diferença e nem para ser diferença, mas para ser uma porta aberta para chegar até o reino dos céus, sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida. Diaconisa Camila, nesse tempo de caminhada, nessas profecias, nesses olhares, nesses apontares, o que mais te machucou? Qual foi o momento da tua vida que você disse assim, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu vou desistir? E o que te deu forças? Ou quem te deu forças? Ou como você tirou essas forças? Em questão não foi de profecia, não foi... Foi de um acontecimento. Fez a nossa vida desmoronar de cabeça para baixo. Naquele momento eu falei assim para Deus, eu não vou mais. Só eu estou buscando. Ele parou. Naquele momento ele não queria mais saber. Porque foi algo que machucou muita gente. Ver a tua família daquele jeito machuca a gente. Então só eu comecei, eu continuei buscando, mas teve uma época que eu falei para Deus, eu não aguento mais, só tá eu. Eu não tenho mais forças. Meu coração tá cansado, a minha alma tá cansada. Foi quando o Senhor me lembrou de uma promessa que eu fiz para ele dentro de um hospital. Que se ele me tirasse de lá de dentro, eu ia seguir a ele, não importa as dificuldades. E foi essa promessa que me fez estar aqui hoje. É minha promessa que está ali dentro. Promessas e promessas e promessas. E para você, diácono Jonathan, qual foi a promessa que te manteve fiel? Qual foi a promessa que te mantém erguida essa cabeça, de não baixar ela, de não baixar a bandeira, de dizer eu sou diácono e vou continuar sendo até o último dia da minha vida? Qual é o propósito da promessa que está no seu coração hoje? De servir as pessoas, por mais que eu tive um tempo atrás, teve um acontecimento que me derrubou completamente. E com isso,
no mesmo instante que aconteceu, quando aconteceu, eu quase pensei em me matar de certa ponta. Não ia pra casa, nem para no carro. Só tento, né? Depois que eu vi o que aconteceu, eu de repente aqui na ponta e disse, aqui é meu fim. Aqui eu desisto. Aqui eu paro. O que deu pra estar, não tá mais. Aqui eu deu pra mim. Nem que só minha esposa, minha família, com aquilo que aconteceu, ia ter o meu fim, porque eu perdi o meu som completamente, perdi a força que eu tinha, perdi muitos meus finais. Daí também, naquele momento, onde eu falei, Deus, eu não quero mais o Senhor, nunca mais servir, aqui é o fim para mim. Daí, quando ia fazer o ato, dei uma voz falando, filho, ainda estou contigo, não desisto. Aí que me deu força para seguir minha caminhada, por isso estou até aqui. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, estamos aqui na podcast live, debatendo com a verdade, mostrando para você que a igreja não é apenas um local de acolhimento, mas sim um local de mexer com as suas feridas e fazer elas serem curadas. Hoje, Diácono Jonathan e Diaconisa Camila estão abrindo mais um dia de trabalho aqui para você e nós entendermos um pouco desse chamado. Você que é jovem, você que é idoso, você que acha que já está tudo acabado, venha para a presença do Senhor. Venha, não importa a igreja, a placa não vai ter salvação. Venha seguir a Jesus. Mas, Diaconisa Camila, mais uma pergunta agora voltada a uma área assim, mais sensível da sua vida. Louvores. Qual é o louvor hoje no teu entendimento em que você tem aquela firmeza de cantar e passar para os outros aquela certeza que você vai estar presente na obra do Senhor? Pode falar, quer cantar, fique à vontade. Chama Eu Te Ouvi. Sabe aquela oração que você fez chorando, coração aflito vem a mim me suplicando. Eu te ouvi, eu te ouvi. Disse que não aguentava mais, me perguntou se eu havia deixado para trás. Eu te ouvi, como eu te ouvi. Entregou tudo em minha mão, derramou lágrimas sobre o chão. De joelhos me chamou de pai, e do teu lado eu te observava. Eu fiquei tão perto de você, todo tempo a te proteger. Esse é um louvor que faz parte da minha caminhada. Um louvor onde o Senhor falou muito comigo. Foi um louvor onde o Senhor, antes dele cumprir o que ele prometeu, ele me deu esse louvor e no outro dia ele cumpriu o que ele prometeu. Então eu entendi o que o Senhor queria falar comigo através desse louvor. Diácono Jonathan, qual a palavra que o Senhor vai deixar esta noite nos corações de quem está ouvindo? Qual a palavra que o Senhor vai deixar para os corações das pessoas que estão nos acompanhando, nas pessoas que vão ouvir esta mensagem? Porque os louvores estão sendo entoados, as pregações estão sendo feitas, mas e a palavra? Qual é a palavra que você quer deixar esta noite para o povo que está nos acompanhando? 5 Lamentações 2:19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das piscinas. Derrama o teu coração como águas, diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos
pela vida de teus filhos que te esforçam com fome a entrar de todas as ruas. Palavra, louvores, adoração. Diácono Jonathan e diaconisa Camila, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, estão aqui hoje abrindo seu coração e abrindo um pouco dos trabalhos que eles fazem dentro dessa congregação. Vamos voltar a um assunto muito sério que ocorreu contigo há algum tempo atrás. A sua vitória maior está lá dentro. A sua filha, seu propósito de vida. Hoje Deus fala contigo sobre o que na vida dela, qual o propósito dela que você está plantando hoje e quer ver ela ser colhida daqui a uns tempos. O Senhor, desde o meu ventre, o Senhor já tem me mostrado ela levando a palavra dele. E é através disso que a gente está tentando ensinar ela, através do louvor, a gente está tentando. E eu creio que o Senhor vai usar muito ela. Porque o preço a gente está pagando. A gente está pagando um preço. E eu paguei um preço para ter ela hoje comigo. Não foi fácil. Foi muitas vezes a gente escutou um não, você não consegue. Foi muito teste negativo, muita perda. Mas o Senhor me deu ela. Na verdade ela não é minha, ela é de Deus. Deus me deu para criar, mas ela é dele. O meu propósito é entregar ela para ele e ela fazer o que ele mandar ela fazer. Eu não me importo se minha filha for no louvor, se for na pregação, o importante é ela fazer o que Deus manda. Ela é escolhida desde o meu ventre e eu creio que ela vai fazer o que Deus mandar. O mandar de Deus na vida de como um pai. Deve ser um orgulho ver a sua filha louvando a Deus. Mas eu vou cutucar um pouco mais. Vou um pouco mais fundo, porque é algo assim que precisa ser ouvido, precisa ser identificado. Como fica o seu coração quando você vê que a presença que está em ti não consegue ser transmitida para os seus familiares, não consegue refletir as luzes que estão do seu lado, não consegue alcançar aquelas almas que você está precisando? Com isso também buscar mais para com meus familiares. Aos poucos a palavra está entrando, a sementinha está sendo plantada. Aos poucos tu arrecanta, a plantinha vai nascendo. E com isso, um tempo atrás, foi difícil, mas um tempo atrás não tinha trazer meus irmãos. Estava com nós. Daí com o imprevisto, estou tecendo, eles saíram do caminho. E agora estão em outro lugar. Mas com a vontade de Deus, com o chamado que os dois têm, os três têm, vão voltar para a presença. E vão voltar ainda mais firmes e renovados com a presença. Eles estão com um novo ensino onde estão. Muito bem. Esta noite os nossos entrevistados foram diaconisa Camila e diácono Jonathan, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo. Se você tem uma opinião, se você tem alguém que queira colocar, vamos dizer assim, debater com a verdade, mande para nós, que a nossa produção entrará em contato com você. A partir de agora, estará nos nossos comentários o nosso link para você se inscrever no nosso YouTube, para que nós possamos entrar ao vivo no YouTube e conversar contigo. A gente agradece, tenha uma ótima semana, um ótimo dia e fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém.